Seja bem-vindo para mais uma sessão de estudos do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, hoje dia 12 de abril do ano de 2023. Estamos a caminho de completar o capítulo 24, que trata da identidade dos espíritos. Nós estamos, dentre os temas, os itens que nós estamos estudando, e perguntas sobre a identidade dos espíritos. Então, temos essa sessão e mais uma outra, e aí finalizamos esse capítulo. E, bom, o importante é a gente relembrar que Kardec estava sempre preocupado com a identidade dos espíritos, os espíritos que se manifestam através dos médiuns, qual a qualidade espiritual, entre aspas, a qualidade moral deles. Então, a gente vai percebendo como que ele explora isso e como vai ficando cada vez mais para a responsabilidade de cada um de nós identificarmos que tipo de espírito é esse. Então, se a gente pode se enganar ou não pode se enganar com determinada comunicação. Então, é isso que a gente pode tirar dessa parte, né? Sobre a identidade dos espíritos, em particular, essas perguntas sobre a identidade deles. Então, vamos lá. Nós estamos na pergunta de número 14. São 28 perguntas que ele faz aos espíritos, né? Então, hoje nós vamos começar pela 14, ou dar continuidade. Desde que certos espíritos podem enganar pela linguagem, pela maneira de falar, pelo conteúdo, podem tomar também uma falsa aparência para os médiuns videntes. Então, o médium vidente é aquele que consegue enxergar os espíritos com a sua visão espiritual. Então, o médium consegue ver, é uma manifestação de efeito inteligente, né, que a gente denomina, quer dizer, que a doutrina espírita denomina, que é onde somente o médium tem acesso à informação. Então, se ele vê o espírito, é ele que está vendo, a menos que tenha um outro médium vidente que também veja o mesmo espírito. Mas, se não, todos os demais que não têm a mediunidade de vidência não enxergam, só ele enxerga. Então, a pergunta é, os espíritos podem se apresentar de forma falsa, ou seja, se fazendo passar por alguém? Kardec fala, sim, isso acontece, mas é mais difícil. Por quê? Porque tem que saber, tem que ter o conhecimento. Assim como aqui na Terra, entre os encarnados, algumas pessoas fazem coisas que outras não fazem, é porque essas têm, de alguma maneira, um conhecimento que as outras não têm. Então, da mesma forma que aqui a gente precisa de habilidades para fazer alguma coisa, no plano espiritual também. Então, pode acontecer assim, o médium está achando que está vendo alguém de conhecimento dele, uma personalidade, enfim, quem quer que seja, que o espírito queira se apresentar como tal, né? Isso é possível, mas é difícil, é mais difícil. Em todos os casos, isso somente se dá com uma finalidade que os próprios espíritos maus desconhecem, pois servem de instrumentos para uma lição. Então, está vendo alguém? Esse médium vidente está vendo alguém? Opa, deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ver se tem alguma outra maneira de eu explorar isso de forma que eu tenha certeza que o que eu estou vendo é real. Eu conheço o médium, que, aliás, compartilha a vida comigo, que é, no caso, a minha esposa. Ela está sempre preocupada se ela está vendo corretamente, porque ela aprendeu isso. Ela aprendeu, ao longo do tempo, o estudo, experiência, de passar por uma análise. Então, se tem outro médium vidente no grupo, ela sempre pergunta, vocês estão vendo o que eu estou vendo? E aí, algum outro confirma ou não, enfim, para que ela possa ter a certeza de que o que ela está vendo é real e não uma mistificação, né? Mas, de qualquer jeito, como ele fala assim, a finalidade da permissão de fazer isso é para que os médiuns aprendam, é para que sirvam de instrumento para uma lição. O médium vidente pode ver os espíritos levianos e mentirosos como os outros
médiuns podem ouvi-los ou escrever sob sua influência. Então, esse mesmo espírito, ou espíritos desse teor, podem tanto se mostrar para o vidente, como pode também fazer com que outros médiuns audientes possam ouvir a mensagem que ele está querendo passar. Ou ainda, os médiuns psicógrafos escrever aquilo que eles gostariam que fosse escrito. Então, esse é um motivo pelo qual os espíritos permitem, para análise, para experiência, para aprendizado. Então, tem um ditado que diz, o melhor médium é aquele que se deixa enganar menos. Ou seja, todos os médiuns podem ser enganados, mas aqueles que se enganam mesmo, cada vez menos, né, são os mais experimentados, os melhores. Né? Isso só vem com o tempo, só com a análise. E nem todo mundo se dá esse trabalho de analisar. Aí o que acontece? Começa a publicar coisas sem pé nem cabeça. Foi mensagem de um espírito, mas espírito existe de todo tipo. Isso Kardec nos ensina. Não é só espírito bom que existe. E outra, desencarnou não fica bom. Ele desencarna e permanece o que ele é. Se ele é um marginal, se ele é alguém que tem uma moral baixa, ele vai continuar, né, uma moral inferior, ele vai continuar como tal no plano espiritual. Porque se ele não mudar, isso muda ao longo do tempo, de muito tempo, e não entre passou da situação de encarnado para desencarnado. Então, essa é a preocupação de Kardec. Né? Só entre nós que nós falamos assim, nossa, era uma pessoa boa, né? Morreu, fica bom. Não, ele é o que é e vai continuar sendo o que foi, até que ele mude. E isso é um processo, isso é longo. Os espíritos levianos podem aproveitar-se da faculdade do médium para o enganar com uma falsa aparência. Então, tem espíritos que se apresentam até iluminados, né? Só que não é a mesma luz, não é a luz de alguém que cresceu espiritualmente, que evoluiu espiritualmente, né? Então, é muito importante que o médium tenha sempre o critério de avaliar. Isso depende das qualidades do próprio espírito do médium, né? Então, é isso que ele está falando. Ele que vai dar através da avaliação, é que vai dizer quem que ele é. O tradutor, Herculano Pires, nessa edição, ele coloca uma observação, uma nota. Passa-se exatamente como entre os encarnados. O trapaceiro só consegue êxito com as pessoas que lhes dão ouvido. Então, essas pessoas que dão ouvido para trapaceiro são enganadas. Isso aqui acontece no plano material. Então, o trapaceiro tanto está no plano material como no plano espiritual. Um espírito trapaceiro, ele vai querer enganar o médium. Então, como ele fala aqui, somente os que dão ouvidos, os que estão abertos a aceitar esse espírito, é que vão ser enganados. Daí o ensino evangélico de vigiar e orar, né? E aí eu sublinhei aqui pela importância dessa frase. Na mediunidade, esse ensino se aplica como verdadeira lei. Então é isso. Vigiar o que é? Estar sempre avaliando, estar sempre atento. E orar, sempre pedir para que tenha o discernimento e saber o que é certo, o que é errado, se aceita ou não aceita, em virtude do que está vendo, avaliando, né? O médium que não vigiar a si mesmo e não souber manter-se em oração, está sujeito a todos os enganos. Mas cada engano será para ele uma lição, como é para os homens enganados por outros. Isso é verdade. Quem já não foi enganado? Todos nós estamos propensos a isso. Então, a grande maioria já foi, a grande maioria de nós. Só que depois a gente fica esperto. Percebeu que foi enganado? Vai ser muito difícil enganar novamente, né? O item número 15.
é suficiente a boa intenção para não ser enganado, e nesse caso os homens realmente sérios, que não mesclam de curiosidade leviana os seus estudos, também estariam expostos à mistificação? Então, só o fato de eu não querer ser enganado satisfaz isso? Consegue evitar isso? Aí os espíritos dizem, olha, menos do que os outros, evidentemente. Então, a boa intenção de não ser enganado já é alguma coisa que ajuda a se enganar menos. Mas ele está falando menos do que os outros. Mas não significa que, olha, seja bem intencionado e acabou, não vai ser enganado. Não, ele está falando exatamente o contrário. Tem maior chance de não ser enganado, porque já tem a boa intenção, já está atento a isso. Agora, que existe o risco, existe. Que tem enganadores que são bons, né? Muito, muito bons mesmo. Eu tenho visto até esses dias eu estava ouvindo uma série, peguei lá alguns dos capítulos sobre o mágico. E é impressionante as mágicas. Então, mas ele estava, num determinado quadro, ele fala assim, a minha profissão é mentir. E mesmo quando eu estou falando a verdade, eu estou mentindo. E ele fazia o truque e mostrava que ele fazia o truque. Aí todo mundo, poxa, ele mostrou o truque. Só que depois ele repetiu o truque de uma outra maneira que não tinha como. Não, ele não usou o que ele mostrou para a gente. E ele falava exatamente isso. A minha profissão é mentir, né? É enganar. O mágico, ele faz isso, ele engana nossos sentidos, né? E realmente engana, porque mesmo com a televisão ali, né? Claro que eu não fui quadro a quadro para saber como é que funcionava ali, mas o fato é que a coisa funcionava e as pessoas ficavam de boca aberta com isso. Então, o enganador, seja encarnado ou desencarnado, ele é competente no que faz. E nós vamos precisar de muita análise, muito critério para saber se está sendo enganado ou não. Mas o homem mas o homem tem sempre algumas esquisitices que atraem os espíritos zombeteiros. E realmente, ninguém é perfeito. A gente tem sempre uma falhazinha aqui, outra ali. Então, a gente está exposto a algum espírito zombeteiro. Julga-se forte e quase nunca o é. É que nem a pessoa que tem vício, para com o vício e fala, olha, eu controlo meu vício, quer ver? E volta no vício. Prova. Pronto, já de novo, já está 100% envolvido com o vício que ele tinha parado, achando que é forte e consegue controlar, né? Deve desconfiar, por isso mesmo, da fraqueza proveniente do orgulho e dos preconceitos. Então, se a gente tem esse tipo de coisa, que são as maiores os maiores dos defeitos nossos, né? Pelo menos orgulho, né? E então tem que estar atento. Não se levam muito em conta essas duas causas de que os espíritos se aproveitam, pois, lhes agradando as manias, estão seguros de conseguir o que desejam. Quando a gente vai para alguém que lê a sorte, né, cartomante, que lê mão, isso, tudo aquilo, justamente nesse ponto é que pega mais, né? No orgulho, no preconceito, na vaidade. Então, ali que está a brecha. E a pessoa, bom, só de ir para um lugar como esse, já está se expondo. E aí os espíritos se utilizam desses defeitos nossos e aí aproveitam e conseguem nos ludibriar. Essa que é a verdade. E aí, de novo, o tradutor tem uma nova nota aqui. Todos temos as nossas manias e as nossas pretensões. Os espíritos zombeteiros ou mistificadores, por simples diversão, eles não têm o que fazer, vão se divertir com a gente, né? Ou maldade, também é isso, quer prejudicar, pura e simplesmente, por maldade. Se aproveitam delas, dizendo coisas que estão de acordo com essas fraquezas do nosso caráter.
Então, se aproveitam esses pontos, o calcanhar de Aquiles, né, nosso ponto fraco, vai ali e justamente trabalha esse ponto e tem sucesso. Com isso, eles nos agradam e nos dominam. Como diz a música, simples assim. O item número 16. Por que Deus permite que os espíritos maus se comuniquem e digam coisas más? Então, olha só, a gente já está nessa pergunta de Kardec, né, muito apropriada, ele já está pondo sob a responsabilidade de Deus. Mas por que permite? Né? Quase que dá para a gente responder assim, falar, mas que pai ou que mãe que não quer tirar todas as pedras do caminho dos filhos, né? Mas isso porque é tendencioso, porque ele não quer que o filho aprenda, né? Ele ou ela. Então, Deus quer que a gente aprenda. Então, colocou essas leis. Então, mesmo que a de pior, traz um ensinamento. E isso é uma verdade. Então, a experiência pode ser terrível, né? Mas ensina. Aí não cai na outra, aí não se deixa enganar mal da próxima vez, aí aprende com isso e muda de atitude. Né? Cabe a vós, a vocês, né, como fala aqui o texto, saber tirá-lo. Então, tirar o proveito, tirar o ensinamento disso que aconteceu. É necessário que haja comunicações de toda espécie para vos ensinar a distinguir os espíritos bons dos maus e para que vos sirvam de espelho. É muito comum a gente receber, numa reunião mediúnica, espíritos que vêm se fazendo de superior, de alguém importante. Isso é muito comum, ou vem querer dar orientação, mas isso é recheado. Os trabalhos são recheados disso. É uma coisa que acontece mesmo. Então, isso que está aqui vale para os dias de hoje. Então, esses ensinamentos do Livro dos Médiuns é realmente assim um manual para que a gente saiba como trabalhar os espíritos, como assim considerá-los, como saber como agir. Então, mesmo nos dias de hoje, né, não mudou nada, porque continua a mesma civilização, que mudou muitíssimo pouco. Então, o número de trapaceiros reduziu bem pouco, desde quando foi colocado, quando esse livro foi editado, né, foi publicado, e nos dias de hoje. Então, são mais de 160 anos que não mudou grande coisa, porque a maioria é a que forma a condição desse planeta, um planeta de provas e expiações. Então é isso, não muda. Vai mudar daqui a muito tempo, com a mudança nossa, individualmente e atingindo o coletivo. Então, esse é o nosso trabalho, de nos melhorar espiritualmente falando, nos melhorar moralmente. E aí sim esse livro vai deixar de ter utilidade, ou pelo menos alguns capítulos não vão precisar mais, porque vai estar escrito na mente, no coração dos homens, das pessoas. O item número 17. Os espíritos podem sugerir desconfiança injusta contra certas pessoas por meio de comunicações escritas e separar amigos? Se aqui no plano material tem isso, imagine lá, né? No plano espiritual, assistindo a gente, não assistindo, mas influenciando a gente, nós aqui. Mas vamos lá, os espíritos respondem. Os espíritos perversos e invejosos podem praticar os males que os homens praticam. Então está empatado. E isso, de novo, nos leva a lembrar: espírito encarnado que tinha uma situação moral continua na mesma situação moral como desencarnado. Não muda. Só muda se ele for atrás do aprendizado, da mudança, da melhoria íntima, né, dele. Então, é a mesma coisa.
E os espíritos estão falando aí exatamente isso. Eis porque precisamos estar sempre em guarda. Então, se aqui a gente está sendo enganado, então agora que a gente tem conhecimento do plano espiritual, no plano espiritual também tem aqueles que enganam. Os espíritos superiores são sempre prudentes. Olha a característica dos espíritos superiores. São sempre prudentes e reservados quando censuram. E isso é verdade. Eles não são, assim, totalmente abertos, claros e ofensivos para aqueles que estão trabalhando para o bem. Então, eles vêm, eles dão um jeitinho de falar de uma forma branda e dar, assim, uma liçãozinha aqui, outra ali, mas para despertar a gente e não chegar a censurar claramente. Porque os espíritos, esses inferiores moralmente, eles vêm querer, assim, desagregar o grupo. Então, é um grupo coeso, tudo, eles vêm lá e começam a falar coisa de um, de outro diretamente. Pode falar e vira lição para a gente. E a gente percebe que aquilo tudo é de aprendizado e pode fortalecer mais ainda o grupo e ter o resultado inverso do que ele pretendia. Mas se as pessoas recebem aquilo, agasalham aquilo e ficam martelando depois, poxa, fulano realmente não vai com a minha cara ou quer me prejudicar, alguma coisa assim. Então, vamos lá, de novo. Os espíritos superiores são sempre prudentes e reservados quando censuram. Nada dizem de mal, advertem com jeito. Se quiserem que duas pessoas, no próprio interesse delas, deixem de ver-se, provocarão incidentes que as separam de maneira natural. De repente, a pessoa sai, deixa o grupo. Mas o que será que houve? Ela ficou ocupada com outras coisas. Se for desagregar, se for fazer alguma coisa que venha prejudicar o grupo, então, devagarinho, sai. Eu estou dando esse exemplo em reuniões mediúnicas, mas também pode ser no meio, onde as pessoas estão convivendo. Ela se afasta. Então, é de uma forma natural. Uma linguagem que semeia discórdia e desconfiança provém sempre de um espírito mau, seja qual for o nome de que se sirva. Então, ele não tem um caráter reto, ele vai fazer a maldade dele e vai provocar a desavença, a briga e tudo entre pessoas que até o momento se davam muito bem. Quantas amizades não são desfeitas porque um ou outro abriga um sentimento que o outro, em tese, prejudicaria? Não tem. Isso é coisa de espírito realmente mal intencionado. Assim como entre o nosso grupo de encarnados aqui na Terra, nos meios que a gente está, vira e mexe, tem um que desagrega um grupo, que fala mal, né, que faz uma calúnia. Então, igualzinho no plano espiritual, aqui entre nós encarnados. Então, essa é a maneira de se lidar. E está em todos os níveis sociais aqui na Terra. Não tem jeito. Isso é característica de espírito atrasado, seja encarnado ou desencarnado. Assim, recebeis sempre com reservas o que um espírito disser de mal contra o outro. Sobretudo, quando um espírito bom já vos disse o contrário, e desconfiai também de vós mesmos, das vossas próprias aversões. Então, quando a gente vê aversão a alguma coisa, fala, peraí, isso é meu? Qual que seria o resultado disso? Como é que eu posso reverter esse processo? Isso é de uma pessoa equilibrada, que percebe que está sob alguma influência. Das comunicações espíritas, aceitais somente o que for bom, grande, belo, racional e o que a vossa consciência aprove. Vê esse final, o que a vossa consciência aprove. Mas tudo assim, dentro de uma consciência
lógica e não embotada de algum sentimento de desequilíbrio, de vingança, ou o que seja. O item 18. Pela facilidade com que os espíritos maus se infiltram nas comunicações, parece que nunca se pode estar certo da verdade. Então, já que é tanto que acontece isso nas comunicações, tem tanto disso, né? Então parece que a gente está longe da verdade. A verdade nunca vai chegar, né? Aí ele fala, sim, podeis estar certo da verdade, desde que tendes a razão para os julgar. A razão, a coerência, a lógica. Nunca aceitar coisa por sentimentos, ou coisa assim que não tem uma comprovação. E ele dá um exemplo. Ao ler uma carta, sabeis reconhecer muito bem se foi um grosseirão ou um homem educado, um tolo ou um sábio que escreveu. Então, a gente, com discernimento, sabe o conteúdo dessa carta em termos assim, o que ela está representando? E, através dessa representação, a gente sabe quem foi que escreveu. Pelos erros, né? Ou pela qualidade da educação. Então, ali está assim, a marca de quem escreveu, a pegada dele. Se recebeis uma carta de um amigo distante, o que vos prova que é dele? A letra, direis. Mas não há farsantes que imitam todas as letras e tratantes que podem conhecer os vossos negócios? Nos dias de hoje, é muito comum, pelo menos eu vi no Brasil isso, as pessoas se utilizarem, por exemplo, das redes sociais do tipo WhatsApp, conseguem entrar, né, naquela conta e mandar mensagem como se fosse a pessoa que escreveu, pedindo dinheiro, um depósito, alguma coisa, né, falando de alguma dificuldade e precisa de ajuda, né, se fazendo passar por alguém, né? Por quê? Porque ele leu todo aquele histórico ali, um histórico um pouco antes de como é que a pessoa escreve, a maneira com que ela escreve, e dá o golpe baseado nisso, se fazendo passar. Então, por isso que ele fala assim, não tem farsante que imita letra e os tratantes que podem conhecer os vossos negócios. Então, é muito comum isso, né? Esse golpe, pelo menos no nosso país, né? Estou dizendo isso porque teve já passei por isso, só que a pessoa se deu mal porque ela se fez passar por alguém que estava com dificuldade pedindo dinheiro para mandar para a conta, sendo que eu sabia, aliás, o cheque especial dela estava estourado, né? E aí eu lembrava do caso dela, que era uma pessoa muito humilde, que não tinha nem conta no banco, quanto mais cheque especial. Esse esse farsante deu azar, né? Mas, mas era isso, ele fazia se passar por essa pessoa. E a linguagem era bastante próxima da linguagem que ela falava, né, quando escrevia, o tratamento e tudo. Não obstante, há indícios que não vos permitem enganar. O mesmo se dá com os espíritos. Imaginai que é um amigo que vos escreve ou que se trata de uma obra de um escritor, e julgai da mesma maneira. Então, é essa dica que ele está dando. Como se fosse, aqui no nosso meio, receber de alguém farsante, alguma comunicação e tal, e agora vamos passar para o plano espiritual. Ver esse espírito, o que ele quer dizer de verdade, e aí julgar isso, né? O item número 19, os espíritos superiores poderiam impedir os maus de tomarem nomes falsos? Certamente que podem, né? Mas eles não podem, à maneira daquele pai zeloso, ou exagerado nos cuidados, de tirar todas as pedras do caminho, né? Basicamente é isso.
Então, vamos seguir. Mas quanto piores são os espíritos, mais teimosos e frequentes resistem às injunções. Injunções são exigências, imposição. Então, se os espíritos elevados vão lá e colocam essa exigência, né, essas injunções, então, eles podem ser teimosos, resistentes a isso. Convém saber que há pessoas pelas quais os espíritos superiores se interessam mais do que as outras, e quando julgam necessários, sabem preservá-las da mentira. Então, pode dar um toque para ela, falar, isso é uma mentira, né? Já que se não consegue evitar que os espíritos façam isso, mas podem fazer isso sim, fazer com que o espírito evite de ter sucesso com uma mentira. Contra essas pessoas, os mistificadores são impotentes. Então, se há pessoas que precisam estar salvaguardadas de espíritos mistificadores, os espíritos superiores intervêm. Então, se alguém que realmente é importante numa determinada situação, principalmente fazendo bem, os amigos espirituais, espíritos elevados, eles intercedem e não permitem que aconteça alguma coisa. Por isso que nós sofremos até o limite do que a gente pode sofrer. Ninguém sofre além, a menos que queira, a menos que trabalhe para isso, né? Mas senão os espíritos intervêm, porque senão seria contra a justiça divina. A justiça divina é isso, a gente paga pelo que comete, o erro, né, que a gente cometeu, mas não paga mais do que isso. Então, não tem isso de passar da conta. Quando um espírito persegue alguém, e esse alguém já chegou, deu a cota já. Só que para esse espírito, aquele sofrimento é pouco, ele quer mais, porque a sede de vingança dele é maior. Aí tem a intervenção. Por isso que alguns trabalhos, alguns não, os trabalhos de desobsessão têm sucesso, porque é uma ferramenta para limitar, para acabar com esse excesso, esse passar dos limites de perseguição espiritual. Então, tem uma lógica por trás disso. Porque aquilo que o espírito, que o encarnado precisa passar, ele vai passar. Não tem jeito. Por alguma maneira, ou ele escolheu, ou está dentro de um processo de se redimir, então ele passa por alguma dificuldade. E mesmo essas dificuldades, elas ensinam. Isso foi falado em algumas questões atrás. Então, mesmo das coisas más, a gente tira lição. Depende de como que a gente aceita, depende de como que a gente analisa, depende de como a gente vive aquela situação, né? Mas se chegou na cota de dor, de sofrimento, acaba ali. Por isso que os espíritos superiores podem sim interceder, né? E aí estamos falando só dos nomes falsos, né? Que, como ele fala, dos maus de tomarem nomes falsos. Então, de prejudicar. Porque é isso que eles querem. Ou para brincar com as pessoas, ou para prejudicar. E qual que é a razão dessa parcialidade de fazer para uns sim, para outros não, né? Ajudar uns, né? E outros. Aí ele fala, isso não é parcialidade, é justiça. Então, por justiça, entenda-se essa lógica, essa lei que está por trás disso, para ninguém sofrer mais do que tem que sofrer. Os espíritos bons se interessam pelos que aproveitam os seus conselhos e se esforçam seriamente para melhorarem. Então, é isso. Se está vendo, porque existe uma força-tarefa coletiva para que a gente tenha sucesso na encarnação. Isso é uma coisa, digamos assim, é o básico. Quando a gente vem para cá, quando reencarna, é para se melhorar. Não tem outro motivo.
Claro, tem aqueles de missões, tem aqueles que vêm para servir de tal maneira que vai afetar muita gente, né? Jesus, por exemplo, que é o caso mais assim extremo, ele não precisava reencarnar, ele não precisava aprender aqui, né, com a gente ainda. Imagina o que ele vai aprender com a gente? Só vai aprender coisa errada, né? E ele veio para cá para nos ensinar. Ele veio aqui para exemplificar. Então, o caso dele é um caso que não se enquadra no nosso caso. Ele veio aqui para uma missão, tinha um objetivo muito claro. Agora, nós, a grande maioria dessa civilização, não civilização, mas dessa humanidade, encarnada e desencarnada, né? Quando vem para cá é para aprender, para se melhorar, para se modificar. Então, para isso, tem muitos espíritos que já estão melhorados, que estão torcendo, que estão agindo, estão fazendo o que podem e o que não podem, para a gente ter sucesso, para a gente passar de ano na escola moral, né? Então, por isso que tem essa justiça. A pessoa está se esforçando, peraí, vamos segurar o outro lá, né? Ele não vai ter acesso a esse candidato a se melhorar, esse espírito, esse encarnado que está trabalhando fortemente para se melhorar. São esses os seus preferidos e os ajudam, tá? Então, essa preferência é de forma coletiva, ou seja, para aqueles que querem se melhorar. Não que seja aquele ou aquele, porque é especial, por causa da cor dos olhos. Não, é a iniciativa dele de se melhorar. A coisa é muito simples, se a gente for pensar bem. Para que a gente veio para cá? Só tem um motivo. É para se melhorar, é para evoluir, é para aprender. É isso. Então, são esses os seus preferidos e os ajudam, mas poucos se importam com aqueles que os fazem perder o seu tempo em belas palavras. Então, aqueles que estão aí, que gostam disso, gostam de ser enganados, né? Então, vai patinar, vai continuar aí. Quando esses mudarem, né, o que querem, mudar de pensamento, de opinião, de objetivo, então aí eles têm o acesso, ou têm a proteção, o amparo, a ajuda de espíritos superiores. Ou não precisa nem ser grandes, assim, superiores ao máximo. Um pouco melhorado que seja, que já está no caminho do bem, vai querer ajudar. 21, o item próximo agora. Por que Deus permite aos espíritos o sacrilégio, lembrando que sacrilégio é o desrespeito às coisas sagradas, né? De usarem falsamente nomes veneráveis, nomes de santos, nomes de, né, pessoas que passaram aqui e deixaram uma marca positiva. Aí os espíritos falaram, então, pergunta também por que Deus permite aos homens mentir e blasfemar? É a mesma coisa. Aqui também tem gente que faz a mesma coisa. Então, enquanto o mundo não mudar, vai ter gente lá no plano espiritual, ou aqui como encarnado, que tem essa profissão, entre aspas, né, de mentir e de blasfemar. Os homens, ou desculpa, os espíritos, assim como os homens, têm o seu livre-arbítrio para o bem e para o mal. Mas nenhuns nem outros escaparão à justiça de Deus. Então, é isso, nós temos liberdade, o livre-arbítrio é um direito que Deus nos concedeu. Veja bem, é um direito. A gente escolhe, a gente age como quer. Então, a gente escolhe o caminho da gente, a gente escolhe a atitude. Nós somos livres para isso. Por fazer o bem, para fazer o mal. É nosso direito. Só que tem o seguinte, como ele fala, mas nem uns, nem os outros escaparão à justiça de Deus. É uma regra. Fez o bem, recebe o bem. Fez o mal, recebe o mal. Causa e efeito. É uma lei. Então, a gente tem que estar sempre preocupado com isso. Muitas vezes, a gente ouve espíritos que vêm em reuniões
essas mediúnicas de desobsessão, e vêm falar, ó, é um direito meu, tenho livre-arbítrio, eu posso escolher de querer fazer o mal para a pessoa, de perseguir ele. Né? Aí a resposta que a gente tem para eles é, mas ninguém está falando o contrário, você tem o livre-arbítrio, só que você está se esquecendo que, como consequência, o livre-arbítrio tem responsabilidade. Então, você é responsável pela decisão que você tomou e vai ter uma contrapartida, bem ou mal. Então, esse é o livre-arbítrio de maneira responsável. O conhecimento de saber que a gente planta e a gente colhe. O que eu estou plantando? É o que eu vou colher. É coisa boa? É coisa má? Nós vamos saber isso, que é responsabilidade nossa, cada um de nós. Isso vale para qualquer coisa, para uma contravenção pequenininha ou uma grande. Né? Então, não tem diferença entre se apropriar de forma indébita de 10 centavos ou de 1 milhão, porque na consciência dele é a mesma coisa, é o erro, não é o valor em si, mas cometeu o erro, então vai ter uma consequência. E, finalmente, tem fórmulas para expulsar espíritos misteriosos? Tem um jeitinho? Uma reza? Ou tem um copo d'água com alguma coisa dentro? Ele fala assim, fórmula é matéria. Vale mais um bom pensamento dirigido a Deus. E aí eles estão nos mostrando a importância de nós estarmos sintonizados. Com o que a gente está sintonizado? Então, está sintonizado com coisas elevadas, como ele fala aqui, um bom pensamento dirigido a Deus, isso é uma, entre aspas, uma fórmula de minimizar isso. Porque a fórmula é material. Qualquer coisa, pode ver. Eu tenho, sim, eu tenho um talismã aqui, eu tenho um pé de coelho, eu tenho um copo cheio de sal grosso atrás da porta de casa, eu tenho... Não tem isso. Isso tudo é material. Então, vamos no pensamento. E esse foi o nosso tema de hoje. O do próximo, no dia 19 de abril, que está prevista a nova sessão de estudos, nós vamos finalizar esse capítulo 24, que trata das perguntas sobre a identidade dos espíritos. E agora nós temos uns poucos minutos que a gente pode discutir alguma coisa para quem está ao vivo. Se tiver qualquer observação, Suelen, você pode contribuir aí nessa nossa sessão de estudos. Não tenho mais muito a declarar, não. Acho que essa parte, junto com a outra que vai terminar, explica bem, né? Tá muito claro. É muito claro. A sequência, né? Tá bem claro, assim, não dá margem para muitas dúvidas, né? E o que vai aperfeiçoar, né, o nosso conhecimento sobre os pseudo-sábios da parte espiritual, né, do mundo dos espíritos, né, para que a gente possa também ter a coerência da comunicação, da conversa, da análise. É o nosso estudo, né? Quanto mais estudar, e também as nossas revisões morais, né, que diz muito sobre aquilo que a gente quer acreditar, daquilo que a gente quer ouvir, daquilo que a gente quer fazer, né, ou enfim, esperar, até mesmo de comunicações. Então, acho que ficou muito claro que é tudo uma sequência e um conjunto, né, de ações da gente que está aqui, né, para saber, né, interpretar, entender e trabalhar da melhor forma, quando se diz, né, em processos mediúnicos. Agora, a cada assim, sessão de estudos, a gente percebe que não dá para entrar
de forma inconsequente nesse mundo espiritual. A gente precisa realmente ter o conhecimento desse, no mínimo, do básico, para que a gente possa ter a segurança de estar tratando com espíritos, né? E por que isso? Porque é um intercâmbio, né? Então, é daqui para lá, de lá para cá, em termos assim, no diálogo, né? Das ideias, dos pensamentos, das opiniões e da utilidade das reuniões. Muitas vezes a gente fala nas reuniões, está falando, que nem agora falamos, da desobsessão, que auxilia por fim, né, num sistema aí, num processo de passar dos limites, né, de sofrimento, tudo. Mas tem muitas outras coisas de querer ajudar espíritos, né, ou até mesmo ouvir os espíritos, que tem espíritos que é muito bem intencionado e vem com uma mensagem bonita, vem até com um conselho edificante, né, elevado, para que a gente possa se melhorar, né? E aí a gente está sempre avaliando, porque se a gente não tiver essa ferramenta do conhecimento, né, através do estudo, a gente acaba caindo aí em ciladas, porque os espíritos, como a gente mais uma vez falou aqui nessa sessão, né, como assim em outras sessões de estudo, os espíritos têm muito que não tem o que fazer. Ele tá no plano espiritual, não morre, né? Porque somos imortais. Morreu o corpo dele. Aí ele está lá, tá procurando o que fazer. E se ele não tem uma moral adequada, né, de bons princípios, elevada, ele vai ficar se divertindo com a gente. Mas através do quê? Assim, buscando preencher o tempo dele, né? E quanto que a gente sabe da importância do tempo, utilizar da melhor maneira possível, né? De forma útil. E, e não. Então, a gente vai aprendendo com isso. Então, se não tiver realmente isso que, como você falou, né, esse conhecimento de forma tão clara, né? E clara porque a gente tá vendo isso, tá estudando isso, mas para quem não tem conhecimento nenhum e não está nem um pouco preocupado com isso, essa clareza tá fora do âmbito dele, né? Daquele que está se metendo a interagir com os espíritos, que nada mais são do que homens e mulheres que viveram aqui, que na verdade é lugar de onde eles estão que nós vamos para lá, que é o plano espiritual, que isso aqui é temporário, né? Enquanto nosso corpo tiver capacidade de nos abrigar, né? Nós vamos estar aqui e tendo a experiência do conhecimento, né? Do aprimoramento, da melhoria, como a gente falou. Mas é isso. Isso me traz um exemplo, né? Eu acho que tudo, para ser bem feito, o que for que seja, o que quer que seja que nós façamos na nossa vida, né? Tem que ter um conhecimento antes, das mínimas coisas até as mais complexas. Por exemplo, meu trabalho exige muita análise de dados, né? Então, mesmo que um sistema me dê os dados, né, as informações numéricas, se eu não souber ler aquilo para transformar aquilo em informação, né, da qual eu vou utilizar, enfim, para melhorar alguma coisa, para analisar um custo, enfim. Então, não me serve de nada aqueles dados. Então, eu acredito que para tudo, né, na nossa vida é necessário um conhecimento para, da melhor forma possível, que nós possamos utilizar, né, o que nós estamos vendo, aprendendo, enfim, da melhor forma possível, porque se nós não temos o conhecimento de qualquer coisa, nós não podemos julgar aquela coisa, né? Julgar é o que eu falo, não de uma forma arbitrária, mas o julgamento para a gente saber discernir, né? O que serve aquilo, para que serve aquilo, se aquilo é bom ou ruim, enfim. Então, me veio esse exemplo na cabeça. Não, e foi muito apropriado, porque você falando, eu me lembrei de um outro exemplo. Exatamente hoje, ou seja, nos últimos dias agora, alguém de muita proximidade minha, né, de familiar meu, passou por uma cirurgia hoje.
Mas para ele passar por essa cirurgia, ele foi até um médico que ele tem confiança e perguntou na especialidade de que aquela cirurgia, né, seria necessário para ele, quem que ele conhecia. Esse médico falou, olha, se eu fosse ser operado nessa, né, exatamente nesse seu caso, eu procuraria tal pessoa, tal médico. Né? E ele procurou essa pessoa, e a cirurgia aconteceu com sucesso. Agora, para que esse médico, se não uma médica, né, ela tivesse o sucesso que teve, ela fez uma previsão. Ela falou, essa cirurgia deve demorar mais ou menos 1 hora. Né? E exatamente foi o que aconteceu. Que como essa pessoa é do meu círculo familiar, foi isso que aconteceu. Começou no horário, 1 hora depois estava pronto, estava tudo bem. E foi um sucesso a cirurgia. E essa pessoa, esse familiar, foi até essa médica e perguntou, que ele não conhecia, quantas cirurgias você já fez? Primeiro perguntou, qual o tempo de experiência? Ela falou o tempo. Falei, nessa cirurgia, nesse tipo de cirurgia, quantas você já fez? Ela falou, eu não sei precisar quanto, tem que fazer conta, mas eu tenho feito já há um bom tempo, pelo menos uma cirurgia dessa que você está precisando, uma vez por semana. Então, é uma pessoa preparada. E assim, no mundo, nesse mundo de intercâmbio espiritual, nós também temos que estar preparados. Não tem espaço para amadores. Né? Não dá para brincar com isso. Não dá para ficar fazendo aquela brincadeira do copo, né? Que às vezes nós, como crianças, já fizemos, mas que a gente sabe que as crianças fazem isso, né? De maneira irresponsável, uma brincadeira, atraindo espíritos irresponsáveis. Então, não dá para fazer isso de forma assim, brincalhona, irresponsável, sem que tenha uma consequência. Então, a importância do conhecimento é vital, seja para isso, seja para qualquer outra coisa, como nós acabamos de perceber, seja numa área de exatas, seja numa área aí de biomédicas, né? Então, é muito importante realmente o conhecimento. Isso só vem com o tempo, com o exercício, com a prática. Né? E o estudo, naturalmente. Muito bem. Eu agradeço a sua contribuição e agradeço a quem está nos assistindo agora pela gravação e que possamos voltar na próxima oportunidade a dar continuidade a esse estudo. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos nós.